começa agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 27 de abril. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque para as vendas e exportações norte-americanas. No caso da soja, os Estados Unidos já venderam 35.720.000 toneladas apenas para a China na temporada 16-17. Veja com a gente como foi o desempenho do setor sucroalcooleiro da região centro-sul do país na primeira quinzena da nova safra. A Argentina pode exportar 10.500.000 toneladas de trigo na temporada 2017-2018. E saiba todos os detalhes dos primeiros leilões de apoio à comercialização do milho que a Conab realiza na semana que vem. Então, mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, a partir de agora é o Agricultura BR no ar. O Adido Agrícola dos Estados Unidos na Argentina estimou a safra de milho do país em 39 milhões de toneladas. Até então, a expectativa era de que o país colhesse 38 milhões e meio de toneladas do cereal na temporada atual 16-17. Ainda nessa edição, mais destaques sobre este assunto. E as vendas totais de soja dos Estados Unidos, de acordo com o relatório de vendas e exportações, apresentado hoje, como acontece tradicionalmente nas quintas-feiras, atingiu 56.400.000 toneladas. Esse número mostra um volume pelo menos 1.420.000 toneladas acima da meta de exportação definida pelo próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Você confere conosco agora, então, como é que ficaram os dados apresentados hoje pelo Departamento norte-americano. Nós temos aqui, nesta quinta-feira, semana encerrada no dia 23 de abril, o volume de 808.055 toneladas que foram comercializadas na semana encerrada no dia 23. A safra total chega a 56.430.000 toneladas de soja. Esses números aqui mostram uma superação em 1.420.000 toneladas da meta de exportação de vendas de soja norte-americana. Aliás, o que nós vamos mostrar agora, essa meta ficou bem para trás em relação ao volume de vendas dos Estados Unidos. Você vê que as vendas chegam a 56.430.000 toneladas, meta de 55.110.000 toneladas, portanto, aqui ficando para trás a meta de exportação, de acordo com os dados do Departamento de Agricultura norte-americano. De toda essa soja vendida pelos Estados Unidos a países compradores, mais da metade foi para a China. A China continua com um apetite muito grande pela soja norte-americana. De acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as vendas no último mês cresceram muito. Vamos acompanhar os números então em relação ao quanto que a China já comprou de soja dos Estados Unidos até a data 20 de abril. Na comparação com 20 de abril de 2016, a diferença é muito grande. Lá atrás, há um ano, a China havia comprado do país 27.030.000 toneladas do cereal, considerando a safra 2015-2016. Em relação à safra 16-17, até a data 20 de abril deste ano, a China já comprou 35.720.000 toneladas de soja. É um país que segue comprando muita soja dos Estados Unidos. E esses números apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano ajudaram a dar um ânimo diferente para o mercado da soja, negociado em Chicago, mesmo em um dia, mais um, de alta para o dólar no cenário internacional. No cenário internacional, o dólar sobe, isso tira um pouco da competitividade norte-americana, que nós vimos no começo da semana, em alta por conta do dólar caindo no cenário internacional. Mas o mercado gostou desse resultado de relatório e vinha operando em campo positivo. Essa operação em campo positivo segue agora com alta leve. Posição de maio vem com elevação de 0,23%, vem a $9,48 por bushel. Julho, elevação de 0,26%, a $9,59 o bushel. Agosto, alta de 0,31%, $9,61 mais 50 por bushel. Setembro, $9,57 o bushel, elevação de 0,15%. Assim vem os negócios com soja em Chicago, com ligeira alta neste momento para os negócios em Chicago.
O dólar sobe frente a uma cesta de moedas pelo mundo. Nestes últimos dias, a cotação da moeda norte-americana ganhou força, em especial nesta última quarta-feira. Isso fez com que as commodities agrícolas negociadas no cenário internacional ficassem mais caras. Aqui no Brasil, o dólar também fechou em alta nesta última quarta-feira, na casa dos R$ 3,17. Foi a cotação mais alta desde o dia 14 de março. Já a gente acompanha o dólar aqui no Brasil. Vamos, em primeiro lugar, ver a pontuação da moeda frente a outras moedas fortes também pelo mundo. É o chamado dólar index, esse índice que mostra o ponto do dólar frente a essa cesta de moedas. No dia 21 deste mês, a pontuação era de 99,98 pontos. Esta semana abria no dia 24, segunda-feira, com o dólar perdendo ainda mais força, vindo para 99,09 pontos. Na terça, caía para 98,78 pontos e nesta última quarta-feira, dia 26, voltava a subir, fechando o dia 99,05 pontos. Nesta quinta-feira, dia 27 de abril, o dólar se mantém também no movimento de alta, seguindo a mesma linha desta última quarta, neste momento vindo a 99,14 pontos. A gente fala agora sobre o clima nos Estados Unidos, que tem sido um outro fator que baliza os valores das commodities internacionais. O país tem dado início ao plantio da nova safra de grãos, temporada 17-18, com os trabalhos com a cultura do milho e da soja em andamento. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como que o clima está se comportando lá nessa fase inicial de plantio. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Para os próximos dias, alerta de chuva forte sobre o meio oeste americano, e essa chuva em excesso pode paralisar momentaneamente as atividades de plantio, tanto do milho como da soja, porque essa chuva chega inclusive naquelas áreas que estão com plantio já mais avançado, aqui do centro e sul do meio oeste americano. Pode chover de 50 até 100 milímetros, então é uma chuva com potencial para transtornos e que deve atrapalhar momentaneamente as atividades no campo em alguns estados. No decorrer do segundo período, a partir do dia 2 do mês de maio, a chuva diminui um pouco de intensidade, mas ainda continua ocorrendo de forma abrangente em boa parte do cinturão produtor de grãos. Nestas áreas aqui que serão mais atingidas ao longo dos próximos dias, o volume de água diminui significativamente e deve girar em torno de 15 milímetros em 5 dias. No decorrer do terceiro período, entre os dias 7 e 11 do mês de maio, a chuva continua a se espalhar sobre boa parte do meio oeste americano, mas com baixos acumulados. Neste período, as pancadas serão mais isoladas, alternadas com períodos de melhoria, então é uma chuva que não atrapalha muito o avanço do plantio, tanto da soja como do milho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! E aí você vê dois fundamentos que influenciam bastante os negócios da soja com a soja na Bolsa de Chicago. Um deles é o dólar e como ele se comporta no cenário internacional. Hoje o dólar, frente às principais moedas do mundo, vai ganhando mais uma vez. A questão do dólar ganhar, ele acaba tirando um pouco da oportunidade do produto norte-americano, principalmente a soja negociada por lá, milho, trigo, entre outros produtos, subirem. Quanto mais fraca estiver a moeda norte-americana, mais competitivos são os produtos daquele país. Entretanto, hoje sobe, nesta quinta-feira sobe, enquanto que os elementos relacionados ao relatório de vendas e exportações, que mostraram boas vendas até o último dia 20, mais de 800 mil toneladas, fazendo com que os norte-americanos passassem de 56 milhões e 430 mil toneladas as suas vendas totais na safra, isso faz com que se tenha, mais uma vez, um suporte para o mercado subir. Entretanto, o mercado da soja ele vai sofrendo alterações e pressões por conta do posicionamento em relação ao plantio da soja e também do milho. A Nadiara Pereira acabou de falar a respeito das dificuldades nas áreas de cultivo do cereal e há uma preocupação no mercado norte-americano. Essa preocupação é de que, por conta de não ter condições ideais de plantio de milho, muitos produtores migrem áreas do cereal para a soja, o que super ofertaria um pouco mais a temporada 2017-2018, que é essa que está sendo cultivada agora. Na última segunda-feira, o Departamento Norte-Americano divulgou os dados de plantio com acompanhamento de lavouras norte-americano, que mostrou soja adiantada e milho atrasado. É o que você vai rever agora no Agricultura BR. Você tem aqui
Até o dia 23 de abril, o cultivo de soja nos Estados Unidos, com 6% da área destinada ao cultivo. No dia 23 de abril do ano passado, eram 3%. A média dos últimos 5 anos é de 3% também. Então, vem bem adiantado, é um começo ainda, mas vem bem adiantado os Estados Unidos em relação ao cultivo da oleaginosa. Em relação aos principais estados produtores, apenas o estado de Illinois chegou a algum número, chegou agora a 4%. E se o plantio do milho, a semeadura da soja, aliás, se da soja vem adiantada, o do milho vem exatamente ao contrário, vem com atraso, vem ressentindo muito mais essa questão climática, essas chuvas que a Nadiara Pereira acabou de citar. Vamos ver então os dados relacionados ao plantio do milho, que esse não vem com bom desempenho. Aliás, os números aqui comparativos mostram a situação da última semana, mas mostra também o que acontecia há um ano. Há uma semana nós tínhamos o avanço do plantio do milho nos Estados Unidos em 6%. No dia 23 de abril chegou a 17%, um avanço de 11 pontos percentuais, mas se comparar a 23 de abril de 2016, vem com muito atraso. Na mesma data, ano passado, eram 28%. E é importante lembrar que no último ano, o plantio do milho contava com uma área bem maior, uma área pelo menos com mais de 1.800.000 hectares a mais do que a que é destinada à temporada 2017-2018. É por isso que essa preocupação paira sobre o mercado e isso mexe tanto com o milho quanto com a soja, mas principalmente com a soja, que tem mais um elemento de pressão negativa sobre os negócios na Bolsa de Chicago. É sim, Fabiano. Um outro fator que ajuda a subir o preço da soja na Bolsa de Chicago é o clima na Argentina. O país está em plena fase de colheita da safra de soja e as chuvas que aconteceram por lá neste mês de abril colocam em risco essa produção. De acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário, as chuvas podem vir a acontecer novamente e isso traz preocupações em relação à colheita do grão, em relação também à perda de novas áreas e também em relação ao escoamento da safra de grãos da Argentina. De acordo com informações, até semana passada, muitas áreas se encontravam alagadas, impedindo até o trânsito de acontecer entre as estradas agrícolas. Nesta próxima sexta-feira, a Agricultura BR traz a atualização dos dados da safra argentina, já que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulga ao fim do dia de hoje novos detalhes. Amanhã, então, mais detalhes sobre a safra do país vizinho. E nesta madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma trabalhista. Agora ela segue para o Senado Federal. O placar que hoje foi atingido foi considerado positivo pelos governistas e deu o ensejo de que a reforma previdenciária também possa vir a ser aprovada. Essa situação, nas primeiras horas do dia, trouxe o dólar comercial em queda aqui no Brasil. Mas essa situação se invertia e a moeda norte-americana voltava a acompanhar o cenário internacional, que é altista para o dólar. Vamos saber como é que vem os dados então. Continua em alta agora, 0,28% de elevação para o dólar comercial. Negócios agora estão a R$ 3,18 mais 2 para a moeda norte-americana. É uma situação que para produtores, em especial de soja, vem com uma situação um pouco mais favorável, porque soja hoje se recupera em Chicago e nós temos agora dólar aí na marca de R$ 3,18 e dando indicação de elevação no dia de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Fique com a gente porque no próximo bloco tem muita informação, em especial para a cultura do milho. Você vai ver entre elas quais são todos os detalhes dos primeiros leilões que a Conab realiza de apoio à comercialização do cereal na quinta-feira da semana que vem.
Você vai ver também que o adido agrícola do Departamento de Agricultura norte-americano, lá na Argentina, estima que tanto a produção quanto a exportação de milho daquele país devam ser maior na próxima temporada. O que você confere logo mais aqui no Agricultura BR. E criadores das regiões norte e nordeste do país já podem fazer a compra de milho com a subvenção da Conab, o que coloca os valores na casa de R$ 33,00 por saca de 60 quilos. Esses valores e essa situação, ela vai durar até que os estoques disponibilizados para essa operação durem. Quem fala mais a respeito deste assunto é a repórter Márcia Prado. Ao todo, a Companhia Nacional de Abastecimento destina 200 mil toneladas de milho dos estoques públicos para os criadores das regiões Norte e Nordeste. A Conab garante que tem volume suficiente para atender mais criadores caso a demanda ultrapasse o volume definido inicialmente. O milho vai ser vendido aos pequenos criadores inscritos no programa de vendas em balcão da Conab. As regiões Norte e Nordeste contam com um subsídio especial do governo que permitem a venda do produto por um preço inferior ao valor de mercado. No momento de seca extrema, já há mais de 5 anos que os irmãos nordestinos estão passando, e as dificuldades também de acesso desse produto no norte do país, o governo editou uma portaria interministerial baixando o preço para R$ 33,00, e isso servindo, refletindo em grande apoio à manutenção da atividade econômica, que é a pecuária de pequeno porte. É importante dizer que os estoques estão bastante generosos, tá? O governo liberou 200 mil toneladas só para a região norte e nordeste do país, sem esquecer do atendimento das regiões do sul do país, sul e sudeste, centro-oeste, que têm plantios de milho satisfatório, portanto os preços também estão favoráveis. Então os estoques estão totalmente supridos para o atendimento dos pequenos criadores. No outro ponto, o acesso para esses pequenos criadores, como eu falei, tem que ser de pequeno porte. É muito simples, eles têm que simplesmente se dirigirem a uma unidade da Conab, seja ela em qualquer das unidades da federação, e nós estamos representados em todas elas, levando seus documentos, os documentos da propriedade, atestando o plantel, a declaração de plantel que eles são realmente de pequeno porte, e eles serão atendidos. Os interessados devem procurar a superintendência da Conab mais próxima. O limite é de 10 toneladas de milho por produtor nessa operação. Márcia Prado para o SBA. E ainda falando em milho e Conab, a companhia realiza na próxima quinta-feira, dia 4 de maio, a primeira operação com leilões de apoio à comercialização do milho no Brasil, direcionado aos produtores do estado do Mato Grosso. Ao todo, serão realizados 3 leilões, um deles da modalidade PEPRO, um da modalidade PEP e outro de venda futura do milho, garantindo ao produtor um preço melhor para a sua negociação lá para frente. Vamos acompanhar o detalhe de cada uma dessas operações, então, que eu lembro a você, serão realizadas na próxima quinta-feira. Em relação aos leilões de opção de venda, serão ofertados 7.400 contratos de venda de milho em grãos a granel, das safras 16, 17 e 2017. Esse instrumento aqui de opção de venda é uma modalidade de seguro que dá ao produtor rural o direito de vender seu produto para o governo numa data futura. Nessa operação da próxima quinta, portanto, os produtores terão até o dia 11 de setembro para confirmar que vão exercer o direito de venda do produto à Conab pelo valor de R$ 17,87 a saca. Referente, eu lembro a você, das safras 16, 17 e também do milho colhido em 2017. Podem participar do leilão produtores rurais de maneira individual ou por meio das suas cooperativas.
Já em relação ao leilão da modalidade PEPRO, que é aquele que paga um prêmio, um valor a mais ao vendedor que se dispõe a vender o seu produto de acordo com o que está descrito no edital, estes são os detalhes. Serão colocados à venda o prêmio para até 200 mil toneladas de milho. O leilão oferece o prêmio, portanto, ao participante que comprovar a venda do milho para avicultores, suinocultores, bovinocultores, ovino-caprinocultores, também piscicultores, indústrias de ração ou de alimentação humana e ainda a comerciantes, com escoamento para os destinos que estão especificados no edital. Não pode ser uma venda feita para qualquer um destes compradores, deve ser para os estados que estão descritos no edital disponível no site da Conab. O objetivo é complementar o valor recebido pela venda do milho até que ele atinja o preço mínimo estabelecido pelo governo federal pela saca do cereal, que atualmente é de R$ 16,50. E, por fim, o leilão de modalidade PEP, que é aquele que paga um prêmio a mais ao arrematante, aquele que compra o milho de acordo com o preço mínimo estabelecido pelo governo federal. Aqui estão os detalhes. De acordo com a Conab, também serão ofertados prêmios para a compra de 200 mil toneladas do cereal. O leilão vai oferecer, portanto, um prêmio ao participante que comprovar a compra do milho em grãos do produtor rural ou sua cooperativa no valor do preço mínimo especificado de R$ 16,50. Para participar de todas essas operações, é necessário estar cadastrado no sistema eletrônico da Conab, que você, produtor rural, pode fazer através do site da companhia. E no estado de Santa Catarina, grande consumidor de milho, o recuo nos valores para a saca nos últimos 60 dias alcançou 10,34%. Vamos ver então como é que evoluíram os valores por lá. Nós temos aqui um intervalo do dia 24 de fevereiro até 27 de abril. No dia 24 de fevereiro, o valor médio praticado em Santa Catarina era de R$ 29,00 a saca. No dia 21, caía para R$ 27,00 a saca de 60 quilos do milho. No dia 30 caía mais um pouco, vinha para R$ 26,00 para o dia 30 de março. No dia 8 de abril caía mais um pouco, vinha para R$ 25,50 e nesse dia 27 de abril recupera os patamares do final do mês de março, voltando a R$ 26,00 a saca de 60 quilos. Com isso, queda de 10,34% para os valores do milho. No estado gaúcho, o preço da saca de milho caiu R$ 3,00 no acumulado destes últimos 60 dias. Acompanhe comigo na sua tela o desempenho, então, do mercado gaúcho. Veja que no dia 24 de fevereiro, saca do cereal era vendida na média estadual por R$ 27,00. O preço caía para R$ 25,00 no dia 21 e para R$ 23,00 a saca no último dia do mês, dia 31 de março. Já no dia 18 de abril, mantinha este patamar e agora nos últimos dias tem registrado um certo ganho, também influenciado pela alta do dólar aqui no país. Nesta data, 27 de abril, o valor da saca do milho no estado gaúcho é de R$ 24,00. No estado do Paraná, o recuo para os valores do milho em 60 dias chegam a R$ 3,50. Vamos ver agora como é que ficaram os valores praticados em 60 dias. No dia 24 de fevereiro, o valor no estado do Paraná era de R$ 27,00 por saca. No dia 20, caiu a R$ 25,00. No dia 20 de março, no dia 28, mantinha os R$ 25,00. Em abril, já no dia 13, valor de R$ 23,00 por saca e uma ligeira recuperação em relação à data do dia 13 para o dia 27. Chega a R$ 23,50. Ainda assim, nos últimos 60 dias, o milho perde preço, perde 12,96% do seu valor. Nos últimos dias, uma frente fria atingiu a região sul do país, sendo responsável pela realização de chuvas muito fortes. Essas chuvas já se passaram, mas o que ficou foi uma massa de ar gelado que acabou derrubando a temperatura em muitas cidades. Em algumas localidades do Paraná, municípios registraram temperatura abaixo de zero na madrugada desta quinta-feira. A Nadiara conta pra gente agora como que o clima se comporta por lá nos próximos dias, se essa temperatura deve logo subir e se há a previsão de geadas por aí.
A frente fria que passou pelo sul do Brasil já se afastou e deu lugar à massa de ar polar, que agora predomina na região. O índice de chuva desses últimos dias tem garantido níveis elevados de umidade no solo, desde o interior gaúcho até boa parte do Paraná. Na área rosa do mapa, o índice chega a 100% e garante boas condições de desenvolvimento para as lavouras de milho segunda safra no Paraná e também para as lavouras de feijão segunda safra. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo firme em praticamente toda a região sul, por conta da atuação da massa de ar polar, que também vai deixar as madrugadas geladas. Hoje o frio já foi intenso, mas o frio ainda pode aumentar mais durante a madrugada da sexta-feira. Pelo menos até o sábado, a temperatura ainda chega por volta de 0 grau nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No sul paranaense, a mínima chega por volta de 3 graus. Nestas áreas, há risco sim para a formação de geada de forma localizada, especialmente nas cidades mais altas. Agora, do interior gaúcho até o interior paranaense, apesar do frio intenso, não há risco de geada. Então, por enquanto, o fenômeno não deve atingir áreas produtoras, especialmente de milho segunda safra. E no decorrer do segundo período, entre os dias 2 e 6 do mês de maio, a chuva volta a se espalhar pelo sul do Brasil, só que virá com baixo volume acumulado, então não deve impactar muito nas atividades no campo. E no decorrer deste período, o frio já perde intensidade. As temperaturas mais baixas aqui sobre as regiões serranas devem girar em torno de 10 graus. Nas demais regiões, as madrugadas já serão de temperaturas bem mais amenas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até daqui a pouco na Diária. Por aqui o tema milho continua em destaque na Agricultura BR. Agora vamos ver como é que se comporta o mercado futuro. Temos aqui as posições negociadas na Bolsa de São Paulo. Observe que o mais curto prazo tem negócios em elevação e setembro, que é a posição onde está precificada a safra brasileira, a segunda safra, vem com recuo. A posição de maio vem com alta de 0,39% a R$ 28,21, 2.280 contratos negociados. Chama a atenção que a posição de maio no mercado futuro agora, que é o mais curto prazo, é aquilo que está vigente, segue o mercado físico. O mercado físico brasileiro tem uma certa reação na maior parte dos estados produtores para os valores negociados com milho, apesar de fraca frente aos preços praticados a 30, 40 dias, ainda assim é uma recuperação. Já a posição de setembro, que conta com uma segunda safra muito cheia, vem com queda de 0,44% a R$ 27,00 a saca de 60 quilos, com 1.480 contratos negociados. Assim vem as posições negociadas com milho na Bolsa Brasileira. O Agricultura BR destaca agora a informação do Adido Agrícola, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, lá na Argentina. Em relação ao milho, o Adido Agrícola traz algumas expectativas importantes, como um aumento para a produção de milho na Argentina, que já veio bastante elevado na temporada 16-17, e aí o Adido acredita que na próxima temporada 17-18 deva ser ainda maior. Um outro dado importante é um forte aumento nas exportações argentinas do cereal. Vamos começar pela produção. Nós temos aqui os dados do Adido Agrícola, que são correspondentes à temporada 17-18, e a 16-17, que é do Departamento de Agricultura norte-americano, que é o que está vigente no relatório de oferta e demanda. Então nós temos aqui a temporada 16-17, estimada pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 38 milhões e 500 mil toneladas. Já o Adido Agrícola, do próprio departamento, que atua na Argentina, já traz números para a temporada 17-18, e esses números são maiores, 39 milhões de toneladas de milho. Quem não conhece muito sobre, ou não tenha visto dados anteriores em relação à produção de milho da Argentina, essa produção da Argentina com 38 milhões e 500 mil toneladas na safra 16-17 é bastante elevada, e ela vem para 39 milhões de toneladas de acordo com o Adido Agrícola. Isso acontece principalmente por conta de uma certa contenção do produtor daquele país em relação à soja. É importante lembrar que Maurício Macri, ao assumiu, né, teve aquelas
compromissos de campanha que ele cumpriu, por exemplo, de tirar o imposto, a tributação de reintegro, colocar a zero para o caso do milho, da carne bovina, entre outros produtos, mas no caso da soja ele recuou, teve o primeiro desconto nessa tributação no primeiro ano, aí deveria ter já em 2017, não aconteceu, só volta a acontecer a partir de 2018, isso assustou um pouco, fez com que os argentinos suspendessem um pouco esse investimento nas áreas de soja e fossem para o milho, já que o milho tem uma situação bem mais favorável em relação à tributação. E se os argentinos vão produzir um pouco mais do que a temporada 16-17, devem exportar muito mais na temporada 17-18, pelo menos na visão do Adido Agrícola do Departamento Americano. Observe aqui os dados que aqui mostram que a temporada 16-17 é estimada com exportação argentina de milho em 26 milhões de toneladas. Sobe muito para 17-18, de acordo com o Adido Agrícola, chega a 28 milhões de toneladas de milho a serem exportadas. O mercado hoje internacional estava muito influenciado por conta do que foi informado hoje no relatório de vendas e exportações de milho do Departamento de Agricultura norte-americano. E agora nós vamos ver como é que Chicago reagiu a esses dados. Nós temos aqui números com ligeira alta, muito próxima à estabilidade. Posição de maio com elevação de 0,20% a $3,59 por bushel. Julho estável com ganhos de agora totalmente estável, a $3,66 o bushel. Setembro, ligeiro ganho de 0,06% a $3,74 por bushel. E dezembro, a $3,84, também estável. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. A gente fala agora sobre a safra 17-18 de cana-de-açúcar da região centro-sul do país, que entrou em vigor no dia 1º de abril. O desempenho do setor nessa região produtora do país, na primeira quinzena da safra, foi bem menor em relação ao que se teve na primeira quinzena da safra anterior. Isso é o que mostram os dados da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar em seu relatório divulgado ao setor na manhã desta quinta-feira. O desempenho ficou pela metade. E a resposta para isso foi a quantidade de cana bisada nos campos. Cana bisada é aquela cana que fica remanescente no campo na entrada da nova safra, cana restante da temporada anterior, que no ciclo passado teve um volume abundante. Cana bisada nessa safra tem uma porcentagem muito pequena e, com isso, o ritmo de moagem nesse início de safra está mesmo bem mais lento na comparação com a temporada passada. Vamos acompanhar os números, então, do setor nesta primeira quinzena, do dia 1º ao dia 15 de abril. Veja na primeira linha, onde diz primeira quinzena de abril de 2016, como foi o desempenho do setor no Centro-Sul no ano passado. E na segunda linha a gente tem o desempenho na primeira quinzena de abril deste ano. Veja que no ano passado a moagem de cana alcançou no período 32.940.000 toneladas. Na primeira quinzena de abril deste ano, esse volume foi bem mais baixo, foi de 17.660.000 toneladas, portanto um recuo superior a 46% de um ano para outro. A produção de açúcar e a de etanol caíram da mesma forma, é claro, com uma moagem de cana bem inferior. A produção de açúcar saiu de 1.440.000 toneladas na primeira quinzena da safra passada para apenas 700.000 toneladas na primeira quinzena da temporada atual 17-18. Isso representou um recuo de 51,02%. No caso do açúcar, além de um ritmo de moagem menor, outro fator que influenciou foi a menor quantidade de cana destinada à fabricação do adoçante nesta safra, na comparação com a temporada anterior. No caso do etanol, também houve um recuo expressivo de 46,5%, saindo de uma produção de 1.280.000 litros para cerca de 680.000 litros na primeira quinzena da safra atual.
De acordo ainda com a Única, até o fim da primeira quinzena, nesta temporada, 159 usinas processadoras de cana estavam em atividade, um volume bem menor do que se tinha nessa mesma época da safra anterior, quando 215 unidades já estavam trabalhando. E a Ouro Fino Agrociência organizou e participou de um grande evento que debateu novas tecnologias para o setor da cana-de-açúcar, técnicas, mercados, e acontecendo isso através de dia de campo, de palestra e também de debate. É o que você vai conferir agora na reportagem. Essa quarta edição do Agroencontro nos surpreendeu de forma muito positiva. Tínhamos uma expectativa de receber em torno de 1.500 produtores de cana que vieram com o intuito de adquirir conhecimento, tecnologia, inovação para a melhoria da produtividade de seus canaviais. Foi um evento excepcional, elogiaram muito a qualidade, a organização. A gente fez uma mudança esse ano, trazendo tudo aqui para cima, alimentação e tudo mais. Cobrimos com sombrite todo o circuito. Então foi muito bem avaliado, tive feedbacks sensacionais de produtores que vieram e disseram que aqui eles vêm adquirir conhecimento. E aqui eles vêm, escolhem as melhores variedades, as melhores tecnologias de plantio, de colheita, de nutrição, enfim, de tratamento fitossanitário com os defensivos, quando aplica, que época que aplica. Enfim, eles saem daqui com muito conhecimento para levar para suas propriedades e a gente acredita que a gente contribui para um aumento da produtividade dos canaviais de todos aqueles que vêm aqui adquirir esses conhecimentos. Uma coisa que eu tive bastante feedback também de quem eu conversei é falando que é um diferencial, né? Agregar todas as empresas de vários setores, até concorrentes nossos, no mesmo local. E aí tá bem casado com esse tema que a gente colocou esse ano, né? Inovação e produtividade, de sempre apresentar as melhores opções de todas as empresas, né? Para transmitir conhecimento, difundir conhecimento para o produtor que está participando. Exatamente, é isso, né? essa realmente é a ideia. Hoje nós temos parceiros que vêm aqui trazer suas tecnologias em diferentes áreas para que o produtor de cana faça o uso dessas tecnologias e obtenha maiores produtividades e maiores ganhos financeiros. E o que o agricultor e a cooperativa pode esperar da edição do ano que vem? Esse evento também ele é feito com a cooperação das principais cooperativas do setor, né? Copercitrus, Copercana, Coplacana e Coplana, né? Um dia dedicado para cada cooperativa. Eles também estão muito empolgados, né, com a qualidade do evento, né? Essa é a quarta edição, a gente vem aumentando o número de parceiros, aumentando o número de pessoas diariamente, aumentando o número de interessados em participar do evento. E para a próxima edição, eu não tenho dúvida que a gente vai receber mais de 2.000 pessoas e teremos outros parceiros entrando, né, para contribuir ainda mais com o nosso Agroencontro. Né? Eu acredito que em 2018 teremos um evento excepcional em razão da qualidade que a gente apresentou esse ano. E no próximo bloco, a Nadiara responde aos telespectadores da região norte do Espírito Santo sobre como o clima fica por lá nos próximos dias. E a expectativa de produção e exportação de trigo da Argentina para a temporada 2017-2018, você confere logo mais aqui no Agricultura BR. O plantio da nova safra de trigo já começou no Brasil e a situação é a mesma em relação aos anos anteriores, diminuição de área plantada. Essa intenção menor de plantio se dá por conta do cenário ainda não positivo para o mercado do cereal. Preços muito altos para cultivar a safra, ou seja, um custo de produção elevado e preços baixos em troca pela sua produção. Com isso, o mercado do cereal vem pressionado aqui no Brasil e o setor espera plantar menos área. Vamos aos números, então, do mercado do trigo no país. No estado do Paraná, esta última quarta-feira, teve o mercado do trigo operando em estabilidade. Veja comigo quanto foi negociada a tonelada do trigo tipo pão ou melhorador.
a R$ 607,85. No acumulado deste mês de abril, o mercado do cereal no estado paranaense até reagiu um pouquinho em virtude de leilões de apoio à comercialização que a Conab realizou, em especial para o estado paranaense, que acabou ajudando um pouquinho o setor. Ainda assim, a alta no mês é bem baixa, passa um pouco de 1%. Já no estado do Rio Grande do Sul, este mês de abril é de variação negativa em relação ao fechamento do mês anterior. A queda também é de 1% neste caso. A gente vê agora na tela a cotação dos últimos dias para tonelada do trigo tipo brando. Esta última quarta-feira, dia 26, registrou o preço de R$ 515,57. Uma oscilação positiva depois de tantos dias caindo, mas ainda assim que registra perdas na comparação com o mês de março. E de acordo com o Adido Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, lá na Argentina, a Argentina deve ter um ligeiro aumento na expectativa de produção de trigo para a temporada 2017-2018. Vamos ver agora os números tanto de produção quanto de exportação de trigo para aquele país. Temos aqui os dados para a Argentina. Na produção é estimado pelo Adido Agrícola 16.650.000 toneladas de produção, com exportações que podem alcançar 10.500.000 toneladas. Isso aqui já é previsão para a temporada 17-18 lá na Argentina. São os primeiros dados que saem sobre a próxima temporada para aquele país. Outro dado importante, divulgado nesta quinta-feira, foi o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que já mostra praticamente conclusa a meta de exportação de trigo. É o que nós vamos conferir agora, como é que o mercado reagiu. O mercado gostou dos números, nós temos aqui números próximos à estabilidade também para o trigo. Posição de maio com alta de 0,12% a $4,08 o bushel. Julho, $4,26 o bushel com estabilidade, ligeira alta de 0,05%. Setembro, alta de 0,11%, negócios a $4,39 mais 75 por bushel. E você confere agora o quadro Agricultura BR Responde. Esse quadro tem o objetivo de responder aquela dúvida sua, telespectador, seja sobre clima, mercado ou outra ocasião, aí na sua propriedade rural. A gente acompanha a pergunta do telespectador de hoje, que é lá do Espírito Santo, é o Tarciso. Ele diz o seguinte: gostaria de saber a previsão do tempo para os próximos 15 dias no norte do Espírito Santo. Nossa produção aqui é de café Conilon. O estado, inclusive, já deu início à colheita dessa nova temporada. Vamos saber então com a Nadiara como o clima se comporta por lá. Respondendo ao nosso telespectador, o Espírito Santo vem passando por um período prolongado de estiagem, especialmente o verão foi marcado por chuvas abaixo da média e isso prejudicou a produtividade do café Conilon e o índice de umidade no solo ainda está muito baixo em boa parte do estado. No norte, aqui, Capixaba, o índice de umidade no solo está em torno dos 20%. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva generalizada sobre o Espírito Santo por causa de uma frente fria que está avançando pelo litoral do sudeste. Só que a chuva terá baixo volume acumulado. É uma chuva que gira em torno de 15 milímetros até o dia 1º do mês de maio. Então é uma chuva que ela não deve impactar muito nas atividades no campo, especialmente na colheita do café Conilon, mas por outro lado também não vai recuperar a umidade no solo que está baixa no estado. No decorrer do próximo período, entre os dias 2 e 6 do mês de maio, tem previsão de mais chuva. A expectativa é que mais uma vez as pancadas se espalhem por todo o estado do Espírito Santo, inclusive no norte, só que o volume de água, mais uma vez, não deve ultrapassar 15 milímetros em 5 dias. Então, é uma chuva que não é suficiente para encharcar o solo e recuperar os baixos níveis de umidade. E do dia 7 ao dia 11 do mês de maio, tem previsão para algumas pancadas de chuva, mas essa chuva se concentra mais sobre a metade sul do sudeste. Então, no Espírito Santo, a chance é maior para a chuva também no sul do estado. No norte, Capixaba, a expectativa de tempo mais seco nesta segunda semana do mês de maio.
Tá aí a resposta ao Tarcísio, ele que é telespectador do Agricultura BR, lá no norte do estado do Espírito Santo. E você pode fazer como ele, mandar sua pergunta aqui para o programa. É simples, você pode usar as mídias sociais, o Facebook, o Twitter, blog do Agricultura BR, ou ainda o nosso número do WhatsApp. Ele é o 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E com o avanço da colheita da safra de café Conilon nos estados de Rondônia e Espírito Santo, o mercado do grão vem pressionado, ou seja, em queda aqui no país. No acumulado deste mês de abril, a queda passa de 10%. Vamos acompanhar como que o CPEA apurou os valores ontem, então, para o estado capixaba. Veja que ontem houve uma certa elevação, mas de que não adiantou muito, não, por conta da queda que já vem forte neste mês. Nesta última quarta, portanto, dia 26, preço da saca de 60 quilos do café robusta ou Conilon, negociado no estado capixaba, lembrando que a classificação do tipo 6 peneira 13 acima fechou o dia R$ 392,98. O acumulado do mês traz uma baixa de 10,35%, com os valores da saca agora já operando abaixo da marca dos R$ 400. Café robusta que vive um aumento de novos patamares mais baixos de preços negociados na Bolsa de Londres. Falando do cenário internacional, como nós já dissemos, isso é ocasionado por conta de uma expectativa melhor no Vietnã, maior produtor, e também colheita no Brasil e também ou expectativas positivas em países da África. Então nós temos recuo para os negócios. Posição de maio vai caindo, cai 0,84%, perde só agora $16 por tonelada. Posição negociada a $1.882 a tonelada. Julho, queda de 0,93%, vem a $1.911 por tonelada. Setembro, queda de 0,77%, $1.929 por tonelada. E novembro, com queda de 0,92% a $1.933 por tonelada. Assim vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. O Agricultura BR destaca agora a participação no mercado internacional de Honduras para o mercado do café. E olha só, Honduras na temporada 2016-2017 tem tido um excelente desempenho, tanto sobre o aspecto de receita, quanto também de volume embarcado em sacas de café. É o que a Agricultura BR mostra agora. País que não é um dos grandes produtores, mas vai ganhando relevância na participação internacional. Observe que na temporada 15-16 completa, a Honduras teve um faturamento de $415.610.000. Na temporada 16-17, ainda sem ter a conclusão dela, ainda faltam alguns meses de exportação, $621.280.000 foram faturados por Honduras, um aumento de 49,5%. Quem informou foi o relatório do Instituto Hondurenho do Café, falando que as receitas totais aí de exportação vieram para esse número bastante elevado frente àquilo que foi faturado na temporada passada integralmente. Outro destaque fica por conta do volume embarcado. O café de Honduras conseguiu conquistar alguns mercados e foi também muito ampliado. Veja aqui os dados agora de volume em sacas de café. A temporada 15-16 contabilizou 2.470.000 sacas de café. Na 16-17, por enquanto, 3.430.000 sacas, uma alta de 33,3%. Então, Honduras conseguiu ampliar seu faturamento em 49,5% e trouxe aí o volume de café 33,3% também superior. Perto do Brasil, Honduras, o Brasil chega a exportar o que Honduras exportou durante toda a temporada 15-16, 2.470.000 sacas de café. O Brasil, em alguns meses, exporta isso em apenas 30 dias. Entretanto, o país vai conseguindo conquistar mercado internacional colocando o seu produto.
O setor produtivo do café arábica aqui no Brasil se aproxima dos trabalhos de colheita. O produtor já começa a se preparar para dar início às atividades de campo. Vamos acompanhar como está o mercado do arábica, então, no cenário físico nacional, de acordo com o CPEA. O que você vê na tela são as cotações da saca de 60 quilos do grão, negociados no estado de São Paulo, considerando o café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor. Essa última quarta-feira, 26 de abril, registrou o valor de R$ 453,92. De acordo com informações do CPEA, há, portanto, um recuo forte acontecendo neste mês de abril. E por aqui nós vamos conferir agora como é que vem as posições negociadas com café arábica na Bolsa de Nova York. Acompanhe conosco então como é que vem as posições em queda. Observe que dólar sobe, café cai. Mas além disso, tem ainda essa questão da colheita do café no Brasil, mesmo com bienalidade negativa. Tem também os fatores do estoque maior nos Estados Unidos e com isso a posição de maio perde 0,39%. Vem a $1,27 mais 65 a libra peso. Julho também com recuo mais forte, cai 1,22%, vem a $1,29 mais 10 a libra peso. Setembro cai 1,16%, vem a $1,31 mais 55 por libra peso. E dezembro, com recuo de 1,13% a $1,35 mais 15 por libra peso. Assim vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. E no próximo bloco, você, produtor rural, tem os detalhes sobre o pagamento da contribuição sindical rural que vence no próximo mês. E ainda hoje você tem destaques importantes sobre a produção brasileira de soja, exportação e consumo interno. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. O prazo para pagamento da contribuição sindical rural está chegando ao fim. Os produtores rurais pessoa física do Brasil têm até o dia 22 de maio para acertar as contas referentes ao ano de 2017. O valor a ser pago é 9,23% superior em relação à contribuição sindical anterior. De acordo com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o produtor rural deve receber no seu endereço este boleto para fazer o pagamento. Caso ele não receba, ele deve solicitar uma segunda via através do site da CNA ou por meio da Secretaria de Agricultura do seu estado. O valor a ser pago pode ser realizado, esse pagamento pode ser realizado em qualquer banco até a data de vencimento. Após essa data, o produtor tem até 90 dias para pagar o valor, mas apenas no Banco do Brasil. A contribuição sindical é obrigatória a todos os produtores rurais, pessoa física do Brasil, esteja ele ligado a algum sindicato ou não. Esse valor que o produtor paga anualmente tem a ver e é destinado à realização de ações voltadas ao setor agrícola do país. Veja comigo agora para onde que vai esse dinheiro arrecadado ano a ano. No caso de quando existe um sindicato rural na localidade, 60% do valor arrecadado vai para esse sindicato, 5% para a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, 15% para a Federação de Agricultura do Estado e 20% para o Ministério do Trabalho. Agora, como é feita a distribuição da contribuição sindical quando não existe um sindicato? 60% do valor arrecadado vai para a Federação de Agricultura do Estado, onde esse valor foi arrecadado, 20% para a Confederação Nacional da Agricultura e 20% para o Ministério do Trabalho. Reforçando, então, o data final produtor rural para pagamento da contribuição sindical é dia 22 de maio. Demorou, mas saiu. O Ministério do Meio Ambiente, ele deu a licença ambiental nesta última quarta-feira para a operação do Porto de Santos. Essa licença ambiental, ela demorou simplesmente absurdos, e por que não dizer ridículos 10 anos para serem aprovadas pelo órgão federal.
De acordo com as expectativas do próprio porto, isso representa custos menores na operação para os exportadores. É o que você vai conferir agora na reportagem de Márcia Prado. A licença de operação foi assinada em cerimônia realizada no Ministério do Meio Ambiente depois de mais de 10 anos de análises. O documento é considerado indispensável para as atividades. Maior e mais importante embarcadouro da América Latina, o Porto de Santos movimentou só em fevereiro quase 10 milhões de toneladas de produtos agrícolas e industriais, com destaque para o complexo soja e o açúcar. Com a licença de operação, é esperada uma redução nos custos, que pode ajudar a baixar também os valores pagos pelos exportadores, como as taxas de embarque. E a partir da licença ser liberada, a licença ambiental, que hoje nós funcionamos há 13 anos sem a licença ambiental. Então as nossas cotas, as nossas alíquotas de seguro são maiores do que os portos que têm licença ambiental. E aí são derivados outros custos que nós vamos reduzir, assim, podendo aumentar a nossa capacidade e, com certeza, vamos aumentar a nossa produtividade. É uma questão de gestão. A licença de operação assinada é a primeira desde o início das atividades no porto, inaugurado em 1892. Para o ministro do Meio Ambiente, é o início de uma nova fase nos licenciamentos. Segundo ele, uma proposta que tramita no Congresso pode agilizar esse processo. A lei geral que nós estamos propondo, ela vai consolidar essa nossa política. Por enquanto, a gente está fazendo sem um dispositivo próprio de uma lei geral e com mobilização de muitas pessoas, porque a lei é burocrática. Mas agora, com a simplificação que nós estamos propondo, ao mesmo tempo com os cuidados para que não se deixe que se afete a nossa biodiversidade, a nossa sustentabilidade, nós vamos caminhar para simplificar esses processos e isso vai ser natural. O que se faz hoje como excepcional vai passar a ser natural. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental tramita no Congresso e aguarda aprovação na Comissão de Constituição e Justiça para depois seguir para o plenário. A expectativa do ministro do Meio Ambiente é que isso aconteça ainda neste ano. Márcia Prado para o SBA. As exportações brasileiras este ano, no primeiro trimestre de 2017, cresceram na comparação com o mesmo período de 2016, assim como cresceram as importações. A diferença é que, enquanto o volume de importações foi maior no período, a receita gerada com as exportações foi maior do que o gasto gerado com a compra de produtos no exterior. Vamos acompanhar os dados, então? Veja que, em relação ao volume, as exportações tiveram uma alta de 11% na comparação com o volume de produtos que o Brasil enviou ao exterior no primeiro trimestre de 2016. Já as importações subiram 17%, mostrando, portanto, que o Brasil comprou mais coisas do exterior no primeiro trimestre deste ano na comparação com o ano passado. Já no que diz respeito ao valor que essas compras todas geraram, o valor que o Brasil arrecadou com as exportações foi maior. Veja que a receita cresceu no período 24,8% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Já o valor desembolsado pelo país com as importações também cresceu, mas em um volume bem menor, em cerca de 12%. Com isso, a balança comercial registrou um superávit, ou seja, um saldo positivo no primeiro trimestre deste ano de cerca de 14 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados nesta última quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. E faltam poucos dias para a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, receber a edição 2017 da AgriShow, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo e a maior e mais importante da América Latina. Neste ano, a feira chega à sua 24ª edição numa área de 440 mil metros quadrados, repleta de inovações tecnológicas e conhecimento. Serão ao todo 800 expositores e muitas novidades em máquinas, implementos e sistemas de agricultura de precisão. A AgriShow de 2017 traz várias novidades, entre elas a Arena das Demonstrações de Campo, onde o visitante vai conferir de perto o funcionamento de equipamentos como drone de pulverização aérea e piloto automático. Traz também a Arena do Conhecimento,
onde serão realizadas palestras, seminários e congressos e ainda o chamado Caminho do Boi, que vai permitir aos visitantes simular o trajeto realizado pelo animal desde a fazenda até a mesa do consumidor. E olha, a feira já começa na próxima semana, cobertura completa aqui pelo Canal do Boi, pelo Agricultura BR. Começa na segunda-feira. E o Adriano Edival, nosso colega, tem um recado para você. Você sabia que o BNDES é um dos maiores financiadores de crédito rural do país? Visite o estande do banco na AgriShow, do dia 1º ao dia 5 de maio, e descubra o financiamento perfeito para atender às suas necessidades. Você também pode baixar o aplicativo BNDES Agro e simular o seu financiamento quando quiser. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. E no próximo bloco a gente volta a falar de soja. Você vai ver que o estado de Roraima dá início ao plantio da nova safra junto com o calendário dos Estados Unidos. Você vai ver também, ou rever, a previsão norte-americana do Departamento de Agricultura sobre a produção brasileira e também exportação de soja. É o que você confere logo mais no Agricultura BR. Roraima está dando início ao plantio da safra de soja. Isso mesmo, o estado segue um calendário diferenciado do usado pelos demais estados do Brasil, uma vez que fica localizado no extremo norte do país. O calendário agrícola e a janela de plantio são os mesmos dos utilizados pelos sojicultores dos Estados Unidos. De acordo com a Conab, o plantio da soja no estado de Roraima acontece entre abril e junho e a colheita entre os meses de agosto a outubro. De acordo ainda com a companhia, a safra este ano deve ser maior no estado de Roraima. Isso porque eles vão ampliar a área destinada à cultura. A área já destinada não tem muita expressão no Brasil, mas por lá isso representa, sim, um aumento significativo de 25%. Veja que o estado deve destinar nesta safra 30 mil hectares para serem cultivados com oleaginosa, um aumento de 25% em relação à safra passada. A produtividade média observada no estado é estimada em 55 sacas por hectare, o que é um nível bem satisfatório e estável em relação à safra passada, onde eles já tinham atingido este índice. Com isso, a produção deve crescer em 25%, acompanhando o aumento de área, deve sair em 99 mil toneladas do grão. E a Agricultura BR traz agora a prática de valores com a soja na região centro-oeste do país, começando pelo estado de Goiás. Você vai ver os efeitos que se tem da pressão causada por uma safra muito forte no Brasil, a maior safra da história do país, além de outros elementos, como a própria soja negociada em Chicago, que sofre pressão por conta da grande safra norte-americana da temporada 16-17, que totalizou 117.210.000 toneladas, a brasileira, que de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, alcança 111 milhões de toneladas, além disso, a questão do câmbio aqui no Brasil, que caiu frente aos valores que eram praticados no ano passado. Então vamos começar vendo primeiro 60 dias para ver como é que se comportou o preço da soja em Goiás e depois a gente vai ver agora a última semana. Primeiramente 60 dias, queda de 5,95% para os valores médios da soja, saca de 60 quilos no estado de Goiás. No dia 24 de fevereiro, o valor era de R$ 63,00 a saca. No dia 23 de março, um mês depois, chegou a R$ 59,50. No dia 3 de abril, dentro desse intervalo aqui, é o menor valor, chegou a R$ 55,50, mantinha esse piso em 18 de abril, R$ 55,50, mas observe que entre os dias 18 e 27 deste mês, recupera-se e recupera bem. Chega a R$ 59,25 a saca de 60 quilos da soja no estado de Goiás, se valendo principalmente do que aconteceu com o câmbio, que melhorou, e a soja na Bolsa de Chicago. Entretanto, a queda ainda é de 5,95%. Agora vamos ver um período um pouco mais curto
para os negócios com soja lá no estado de Goiás. É o que nós trazemos agora, pode trazer aqui na tela, que nos últimos 7 dias o estado de Goiás ganha. Então, no período mais curto, há realmente um valor melhor para o produtor de soja, para quem tem soja a comercializar. E se perdeu 5,92% em 60 dias, ganha 5,80% em 7 dias. No dia 12 de abril, o valor era de R$ 56,00 a saca. No dia 18, recuou a R$ 55,50. O valor era mantido no dia 24. Já no dia 25, subia para R$ 58,50 e neste 27 de abril, sobe para R$ 59,25 a saca de 60 quilos da soja no estado de Goiás. Vamos acompanhar agora a mesma análise, mais para o estado de Mato Grosso do Sul, que nos últimos 60 dias registra uma queda também próxima a 6% no preço da saca da soja. Mais movimento que foi contrário mais recentemente. Vamos relembrar então os últimos 2 meses do mercado sul-mato-grossense do grão. No dia 24 de fevereiro, o valor praticado no estado era de R$ 59,00 a saca. No dia 24 de março, já caía para R$ 55,00, vindo para R$ 52,50 no início deste mês de abril. No dia 5, esta era a cotação. No dia 18, os valores registravam mais perdas ainda, fechando ao valor mínimo desse período analisado, a R$ 51,50 a saca. Nos últimos dias, no entanto, o preço da soja vem recuperando no Brasil, em virtude da alta da soja em Chicago e também da alta do dólar frente ao real. Na data atual, dia 27 do mês, já retorna ao patamar mais próximo lá de trás do mês de fevereiro, estando agora em R$ 55,50 a cotação da soja em Mato Grosso do Sul. Agora a gente acompanha esse último trecho dessa análise, os últimos dias, para ver em detalhes o mercado em destaque. Veja que nos últimos 7 dias, portanto, há uma alta superior a 6%. Os valores no dia 12 do mês estavam em R$ 52,25. No dia 18, caíam para R$ 51,50. Foi aquele dia onde houve a cotação mais baixa dos últimos 2 meses. Já no dia 20 do mês, começava a recuperar, registrava ganhos vindo para R$ 52,00 a saca. No dia 24, subiu para R$ 53,00 e nesta semana continuou ganhando. Na data atual, quinta-feira, dia 27, preço da saca de soja em Mato Grosso do Sul já é de R$ 55,50. No estado do Mato Grosso, os últimos 60 dias foram marcados por uma queda de 4,68% para o preço médio da saca de 60 quilos da soja naquele estado. Vamos ver então o que aconteceu? Temos aqui 2 meses, no dia 24 de fevereiro, valor de R$ 58,75. No dia 21 de março, R$ 55,50. No dia 5 de abril, negócios a R$ 52,00, o valor mais baixo desse intervalo. No dia 18 de abril, chegava a R$ 52,25 e se recupera no dia 27, vem para R$ 56,00 a saca. O que nós podemos ver é que nesses 60 dias, o valor da saca da soja no Mato Grosso já se recupera, já desde o dia 21 de março. Então, se a gente fosse comparar, já teria os patamares que eram praticados lá naquela data. Mas foram os últimos 7 dias mesmo, com aquela ação em relação à soja em Chicago e também uma recuperação do dólar aqui no Brasil, que fez com que os valores da soja em todo o país, mas o destaque agora é Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso, se recuperassem. Veja só como sobe forte a soja em Mato Grosso em 7 dias. 7 dias vem com 7,69% de alta, porque no dia 12 de abril o valor era de R$ 52,00, no dia 17 subiu para R$ 52,75. No dia 22 de abril, ficava praticamente estável em relação ao dia 17, a R$ 52,50, mas sobe forte no dia 25 para R$ 54 e no dia 27 agora sobe mais ainda, sobe mais R$1, vindo para R$ 56,00 a saca de 60 quilos, portanto, alta de 7,69%. A frente fria que estava na região sul do Brasil já avança agora para o sudeste e causa chuvas nesta região sudeste e também no centro-oeste do país, gerando benefício então para aquelas áreas produtoras de milho safrinha. Vamos saber agora com a Nadiara quanto que essa chuva traz benefícios então para as lavouras no campo.
A frente fria que chegou ao sudeste durante a quarta-feira ajuda a organizar a umidade da Amazônia sobre o interior do país, como a gente pode observar aqui nas imagens de satélite. Esse sistema avança pelo oceano, organizando bastante umidade e nuvens carregadas sobre as áreas produtoras de milho segunda safra do interior do centro-oeste, de São Paulo e também do Triângulo Mineiro. Inclusive, nesta última madrugada choveu forte em algumas cidades produtoras. No Triângulo Mineiro choveu mais de 20 milímetros e algumas localidades de Goiás, inclusive região de Rio Verde, já receberam mais de 38 milímetros. Então é uma chuva que ajuda bastante na recuperação da umidade no solo. E tem previsão de mais chuva pelo menos até o final de semana. O índice de umidade no solo encontra-se um pouco mais baixo aqui do interior mineiro até partes do centro-oeste por causa da irregularidade da chuva nesses últimos dias. Mas agora, com o aumento das chuvas, essa umidade deve voltar a subir. Até pelo menos o final de semana deve chover mais sobre o interior de Minas Gerais, onde o volume pode chegar até 30 milímetros, e também tem previsão de chuva entre o norte de Mato Grosso do Sul, interior de Goiás e Mato Grosso. Nestas áreas, a chuva será mal distribuída. Algumas cidades podem receber um volume um pouco maior, outras cidades terão um tempo mais seco. Mas mesmo assim, é uma chuva que ajuda a recuperar a umidade do solo na maior parte das áreas produtoras. Enquanto isso, o ar polar segue predominando no sul, em partes de São Paulo e no sul de Mato Grosso do Sul, mantendo o tempo aberto e as temperaturas baixas. Só que, por enquanto, não há risco de geadas nas áreas produtoras de milho segunda safra. E no decorrer do segundo período, entre os dias 2 e 6 de maio, o tempo fica mais seco sobre o interior do país e, com isso, as chuvas diminuem, desde o interior do sudeste até boa parte do centro-oeste. Chove aqui na faixa leste do sudeste, partes do sul e oeste de Mato Grosso do Sul e oeste mato-grossense, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. E no terceiro período, do dia 7 ao dia 11 do mês de maio, segunda semana do mês de maio, tem previsão para aumento da chuva sobre o centro-sul do Brasil, e essa chuva mais generalizada deve beneficiar principalmente as lavouras de São Paulo, Mato Grosso do Sul, até Triângulo Mineiro, sul de Goiás e partes de Mato Grosso. A chuva não terá grandes volumes de água, mas ainda assim deve ajudar na manutenção da umidade no solo. Já sobre o nordeste mato-grossense, nordeste, norte também de Goiás e partes de Minas Gerais, a expectativa é de predomínio do tempo seco nesta segunda semana do mês de maio. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até mais! Até amanhã, Nadiara Pereira. E o assunto agora no Agricultura BR continua sendo soja e a produção no Brasil. E as informações são em torno da produção brasileira na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. O Departamento de Agricultura norte-americano, assim como a Conab, anunciou na segunda semana desse mês de abril números importantes para o país e para a produção internacional de soja. Isso porque elevou e bastante a sua expectativa de produção aqui no Brasil. Aliás, uma expectativa que ficou até acima da máxima esperada pelos operadores de mercado, que tinham aguardado dados que pudessem ficar até 110 milhões e 800 mil toneladas. Veio para 111 milhões a previsão no Brasil. Chama atenção também o que os norte-americanos esperam das exportações brasileiras. Eles já tinham colocado um número na casa de 61 milhões de toneladas em meses anteriores. Lá em fevereiro nós já tínhamos uma expectativa de 61 milhões, em março foi mantido e subiu para quase 62 milhões de toneladas a expectativa dos norte-americanos para as exportações de soja. Esses números são extremamente elevados e mostram toda a grandeza e como que o país conseguiu, produtor rural e também as empresas que operam no país, elevar bastante os valores. Mas a questão que pega sempre é o mercado, como a comercialização dessa soja pode ocorrer de modo a manter a rentabilidade do produtor frente a um custo de produção que na temporada 16-17 foi elevado. Vamos aos números então, começando pela produção brasileira de soja na visão do Departamento de Agricultura norte-americano, que ele veio evoluindo nesta temporada comparado com a temporada passada. Temporada 15-16 teve uma produção, de acordo com o Departamento norte-americano, de 96 milhões e 500 mil toneladas. Temporada passada, na cor verde. Na cor vermelha, a
as expectativas para a temporada atual. Em dezembro eram estimados 102 milhões de toneladas produzidas no Brasil. Em janeiro, 104 milhões. Em fevereiro foi mantido esse número. Em março, sobe para 108 milhões de toneladas. E agora em abril, como eu já havia dito, 111 milhões de toneladas é a expectativa de produção no Brasil. Portanto, a maior safra da história, de qualquer maneira, porque ela sempre foi estimada desde o início da temporada em 3 dígitos. E o Brasil ainda não tinha produzido mais de 100 milhões de toneladas. Em relação ao que acontece com as exportações, há uma elevação também. Essa elevação chega aos números de 3 milhões e 500 mil toneladas desde o levantamento apresentado em dezembro para a temporada 2016-2017. O Brasil é seguramente cada vez mais consolidado o maior exportador de soja do planeta. Veja conosco aqui então esses dados, mostrando aqui as exportações nacionais, que em dezembro eram estimadas em 58 milhões e 400 mil toneladas, em janeiro subiu para 59 milhões e 500 mil, em fevereiro o número foi mantido, em março subiu para 61 milhões de toneladas, em abril sobe agora para 61 milhões e 900 mil toneladas de soja. Aliás, números muito positivos em relação à exportação, e esses números relacionados à exportação com uma expectativa mais alta são muito positivos, porque tira essa produção que foi bastante alta, ou é bastante alta no Brasil, para o mercado externo. Acontece que um dado talvez não fosse tão interessante do Departamento de Agricultura norte-americano. Esse dado está relacionado ao consumo interno, que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima pouco acima de 45 milhões de toneladas. Veja conosco, temos aqui essa expectativa de consumo, na cor vermelha, o que aconteceu na temporada 15-16, 43 milhões e 400 mil toneladas, na cor verde, a expectativa para a temporada 16-17. Em dezembro eram estimados 44 milhões e 100 mil toneladas, em janeiro o número se repetiu e em fevereiro também. Em março, o departamento disse que o Brasil vai consumir 44 milhões e 600 mil toneladas de soja. E agora, em abril, essa estimativa sobe para 45 milhões e 50 mil toneladas de soja de consumo no Brasil. Portanto, entre os dados relacionados à demanda, Brasil vem com uma forte demanda. Demanda interna, na visão do Departamento de Agricultura norte-americano, de 45 milhões e 50 mil toneladas. E na visão do Departamento para as exportações, 61 milhões e 900 mil toneladas de soja. A gente encerra agora essa edição trazendo para você a soja em Chicago e também o dólar aqui no Brasil. Começando pela soja em Chicago, que hoje vem em alta, mas ainda assim a posição de maio, que há poucos dias havia recuperado o suporte de 9,50, vem abaixo disso. Maio opera agora $9,47 mais 75 por bushel, com alta de 0,21%. A soja para entrega em julho é negociada a $9,59 por bushel. A alta para essa posição é de 0,26%. A soja para entrega em agosto sobe neste momento 0,31%, vem negociada a $9,61 mais 50, e a de setembro a $9,57 mais 25 por bushel, apresentando uma leve alta de 0,18%. Já o dólar comercial no Brasil, que abriu em queda, motivado pela aprovação da reforma trabalhista na madrugada de hoje na Câmara Federal, vinha em queda, depois voltou a operar em alta, seguindo a movimentação internacional. Vamos saber como é que vem o dólar no Brasil agora. Alta leve agora de 0,15%, essa alta já foi maior, agora R$ 3,17 mais 8 para a moeda norte-americana.
E com essas informações a gente encerra aqui mais uma edição do programa para você. Esperamos que você tenha gostado. Se perdeu algum conteúdo, é só acessar o portal do SBA. Lá vai ter essa edição inteira na íntegra para você. Obrigada pela companhia por hoje e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.